A comissão mista no Congresso, que analisa aquela medida provisória sobre o setor elétrico, deve votar hoje o texto. O relatório trouxe algumas novidades. A gente trouxe, na nossa parceria com a agência Infra, além da ampliação da tarifa social de energia elétrica. O relator da medida provisória, o deputado Fernando Coelho Filho, ele acrescentou a possibilidade de renovação de concessões hidrelétricas vinculadas ao abastecimento de água em regiões metropolitanas. Eu chamo agora Alexandre Viana, que é CEO da Envol, para a gente repercutir esse texto e essas novidades. Seja muito bem-vindo e boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Vitor. Um prazer estar contigo e com o público da CNN. O prazer é sempre nosso. Alexandre, queria começar exatamente perguntando sobre essa série de alterações. A gente trouxe, inclusive, mais cedo aqui na nossa parceria com a Infra. Temos aqui, por exemplo, a necessidade, por exemplo, de renovação de concessão de hidrelétricas. Temos também reconhecimento de baterias como prestadoras de serviços ancilares, destino do ágio do leilão, de leilões do setor elétrico, recursos adicionais para modicidade tarifária. Para começar a discutir todos esses pontos, eu queria entender, tratam-se de jabutis ou não, ou alguns deles? Bom, acho que diria que é de alguns deles, né? Porque a visão original das MPs, porque são mais de uma, né? A primeira delas, a que está em foco, é a 1300, mas também tem a 1304, podemos também falar da 1307. Quando a gente soma essas MPs, a visão seria de ter uma reforma do setor elétrico para tentar aproximar ele dos modelos mais modernos do mundo, né? Estamos falando aí dos países da Europa, Estados Unidos, Austrália, que tem modelos bastante dinâmicos, onde o consumidor está bastante empoderado. Agora, com as alterações, algumas tentam corrigir algumas distorções do mercado brasileiro, mas normalmente, quando tem um assunto tão politizável, que é natural que a energia elétrica, surgem pedidos e pleitos para que você ou amplie benefícios ou veja com melhor foco algumas das fontes. E muitos desses pontos são válidos. Por exemplo, você mencionando as baterias, né? As baterias são um ponto importante para o setor elétrico brasileiro que, de fato, podem também modernizá-lo. Então, respondendo objetivamente, alguns deles. Tem pontos que, de fato, foram originais e outros que foram depois colocados. Alexandre, estava vendo aqui alguns pontos desse relatório. O texto prevê recursos adicionais de até 6 bilhões de reais pela repactuação de passivos do uso de bem público, né? Por parte no âmbito desse texto. Eu queria entender de onde vai sair esse dinheiro e qual que é o impacto do ponto de vista prático no âmbito, exatamente voltando à discussão, da tarifa social. Bom, o setor elétrico a gente pode dizer é um grande condomínio, né? Se alguém está pagando menos, alguém vai estar pagando mais. E então não existe aquela questão de que se eu dei um benefício, alguém não pagou. Isso vai sempre ter uma repartição desses custos, né? Então, quando a gente fala da UBP, quando tem alocação, se eu estou mencionando alguém que está prorrogando o período de UBP, que é o uso do bem público, que é o pagamento que usinas hidrelétricas fazem por estar usando esse bem público, que é a água, de forma simplificada, isso é um recurso extra que quem for o responsável por aquela geração vai estar pagando para o Estado brasileiro, e esse recurso, de alguma forma, vai ali parar no bolsão do setor elétrico e vai tentar atenuar eventuais aumentos de contas de luz. Quando eu vejo só a tarifa social por outro lado, ela aumenta a conta dos demais pagantes. Obviamente, ninguém discute o mérito que o Brasil é um país ainda de renda média, média alta, se for olhar a visão internacional, mas é um país ainda que tem bastante desigualdade social, então ninguém questiona que deveríamos sim discutir ter uma tarifa social. O ponto é que isso vai encarecer as demais contas de luz, né, da população e também, eventualmente, da indústria. Estima-se, segundo nossas análises aqui, que isso vai dar em torno de 1,5% a 2%. Então, no pacote seria isso: a tarifa social é positiva para a população, para a sociedade, porém ela tem um custo maior para quem está no sistema pagando a conta de luz, né? E isso deve ser um impacto aí de 1,5% a 2% ao longo dos próximos meses. 5 a 2% no preço da energia elétrica para o consumidor pessoa física ou também para a indústria, Alexandre? Pessoa física é mais certo esse cálculo, da indústria depende como a indústria está contratada. Se a indústria está contratada somente no mercado livre, se essa indústria está no mercado regulado, a maior parte da indústria já foi para o mercado livre, então esse aumento para a indústria tende a ser menor. Aí depende muito como também vai ter a outra MP, porque a MP 1300 que está sendo votada, vai ser provavelmente votada primeiro,
ela foi desidratada, ela foi simplificada. Tem vários pontos que discutiu a repartição desse custo, porque esse custo hoje ele é pago de uma forma e pode ser pago de um modo diferente no futuro. A depender de como for esse custo, também muda a alocação para a indústria. Mas hoje poderíamos dizer que a população, vamos dizer, residencial pagaria em torno de 1,5% a 2%. Da indústria depende como vai ser votado ou transferido para outra MP, que é a 1304. Então é mais ou menos isso a visão que a gente tem aqui em termos de percentual de aumento da conta de luz. Do ponto de vista de região, que tipo de impacto a gente pode esperar? A gente sabe que essa proposta ela tem uma aplicabilidade maior, né, para aqueles beneficiários de programas sociais, principalmente na região Nordeste, mas queria entender, a gente consegue já mensurar os impactos para as outras regiões do país? Normalmente, Vitor, o que você colocou é verdadeiro. A região Nordeste e Norte tende a ser mais beneficiada, porque você tem uma maior percentual da população que se encaixa, né, nos critérios de baixa renda e do CAD único, né? E no caso Sul, Sudeste e Centro-Oeste tem um percentual menor. Então, normalmente a região Norte e Nordeste, esse tipo de política social acaba sendo mais favorecida e, obviamente, o custo vai ficar maior para os consumidores das demais regiões. Esse impacto por região ainda é difícil de ver, porque também é necessário uma atualização dos cadastros que vai ser enviado para as concessionárias de energia. Mas, a princípio, o aumento tenderia a ser mais concentrado em nível Brasil, né, como um todo, esse de 1,5% a 2%, mas os beneficiários tendem a ser mais no Nordeste. Então, quem paga mais, geralmente, são as pessoas que estão localizadas no centro-sul do país. Ainda falando de aspectos mais regionais, Alexandre, o ágio do leilão de geração deve ser direcionado às distribuidoras do setor da região norte, né, atendendo inclusive a um pedido, uma demanda do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Existe algum fator técnico por trás de uma decisão como essa? Até porque eu lembro, gostaria que você fizesse um comentário também sobre, por exemplo, aquela necessidade de contratação de termoelétricas no âmbito ainda da privatização da Eletrobras. A gente sabe dessa influência, relatoria, por exemplo, de parlamentares vinculados ali ao norte do país. Tem algum tipo de correlação entre esses dois aspectos? Existe algum critério técnico por trás exatamente dessa demanda maior por energia e alguma possível ausência de oferta? Eu entendo, Vitor, que é uma questão mais de política mesmo, focada em política social, de certa forma de transferência de renda no sentido de você ter mais igualdade no país como um todo, nas regiões mais pobres, né? Porque tecnicamente, você no setor elétrico normalmente sempre buscou priorizar as regiões menos atendidas. Então, a região norte, de fato, ainda é uma região que tem, por exemplo, o sistema isolado, que é uma discussão também muito relevante, né? Não foi o foco dessa MP, mas a gente tem muitas cidades na região amazônica ali que não têm acesso à energia elétrica de forma adequada. Temos mais de 1 milhão de pessoas ali que, por exemplo, hoje não tem acesso à energia, e 2,7, 2,5, depende da estatística, que tem acesso precário. Então, de certa forma, no setor elétrico há uma tradição, e isso também reverbera na política, de você, quando faz uma nova política, tentar fazer alguma transferência de investimentos em regiões menos favorecidas. Então, tem uma pegada muito mais nesse sentido de política social do que basicamente um critério técnico para você alocar muitas vezes. Se a gente for pensar numa perspectiva de política social, pode ser, lógico, levar energia para quem não tem, ou melhorar, ou subsidiar, tem uma questão técnica por esse lado, mas é muito mais uma questão social. E a questão discutindo sobre termoelétricas, né? Termoelétricas elas são necessárias para a matriz brasileira. Acho que o principal ponto polêmico, vamos dizer, que veio desde a época da privatização da Eletrobras, né? Foi a discussão sobre que tipo de termoelétrica e aonde se localizar. Porque havia um ponto de você tentar trazer para o interior do país termoelétricas como forma também de você trazer gasodutos e expandir o gás que viria do pré-sal para todo o país, né? Olhando uma perspectiva meramente de infraestrutura, isso até é positivo. A discussão sempre foi a questão de quem vai pagar novamente o custo, né? Acho que sempre o ponto do setor elétrico com quem vai estar alocado esse custo. Então, assim, termoelétricas são necessárias, obviamente tem uma questão estratégica de onde colocá-las para até apoiar a questão das renováveis, que tem horas que naturalmente a renovável vai gerar algumas horas e outras não. Então a termoelétrica é necessária, mas a questão do custo sempre é um ponto para o setor, porque se eu coloco uma térmica numa região talvez não estrategicamente necessária para o setor elétrico, ou com valor mais caro, isso também vai
reverberar depois em custos mais altos ao longo do período, né? Então, térmica a gente vê como necessária, mas tem que ser olhado com parcimônia no local tecnicamente correto. Perfeito. Eu queria agora entender exatamente essa possibilidade de renovação das concessões das hidrelétricas, né, com a perspectiva dessa vinculação do abastecimento de água em áreas metropolitanas. Isso, do ponto de vista também técnico, faria sentido, Alexandre, essa possibilidade de renovação? Ou seria alguma medida que poderia ser questionada na justiça, ser vista como anticoncorrencial e alongar essas discussões? Eu vejo como positivo no sentido que quando você fala de regiões metropolitanas, existe uma questão que vai além simplesmente da energia elétrica, que é o operador da usina conhecer muito bem o ativo, né? Então isso é um ponto relevante, o operador da usina conhecer o ativo e estar habituado a operar naquela região. Então, essa tem uma visão, a meu ver, mais técnica. Obviamente, num setor que é muito sensível a questões de concorrência, a questões políticas mesmo, pode vir um questionamento no futuro. Mas você permitir a prorrogação de concessão em região metropolitana, tem uma questão aí, eu entendo, mais técnica, porque o operador da usina na região metropolitana tem uma questão também dele saber usar ali o recurso hídrico e até mesmo em algum desses locais ter o uso múltiplo da água, né? Então, é importante sim que seja alguém que conheça muito bem o ativo. Então, faz sentido você, para este caso, olhar com mais carinho uma questão de prorrogação, eventualmente, para aquele que já está operando o ativo. Discutia-se muito e ficaram de fora dessa medida provisória temas como abertura de mercado e autoprodução de energia, que devem tramitar na 1304, né, de relatoria do senador Eduardo Braga, e também uma proposta que a gente discutiu bastante aqui no CNN Money, inclusive, sobre o curtailment, né? Por que esses aspectos ficaram de fora e que tipo de novas discussões a gente pode ter ainda no âmbito dessa reforma geral do setor elétrico, citando exatamente o curtailment? Queria entender se as medidas discutidas no Congresso Nacional hoje, elas estão em linha com demandas, por exemplo, e essa posição do Brasil, que a gente discute bastante, como uma possível liderança no âmbito de transição energética e de encabeçar exatamente essas alternativas? Muito boa pergunta, Victor. Na verdade, a 1304 ela vai ser muito importante porque os aspectos mais profundos de uma eventual reforma do setor elétrico que estamos tratando por meio de MPs vão estar nela, né? Estava originalmente na 1300, que é a que foi reduzida para ficar mais restrita à questão da tarifa social, mas objetivamente sobre a 1304, né? Tende a ser uma discussão bastante rica no Congresso, porque isso está mexe com bastante componentes regulatórios de negócio do setor elétrico. Analisando sobre a abertura de mercado. A abertura de mercado do Brasil é um assunto que a gente discute, de certa forma, com diferentes nuances desde 2000, né? Então, fazem já 25 anos. Nós, da Envo, somos favoráveis, né, ao mercado competitivo, porque a gente entende que o consumidor hoje ele é bastante empoderado no seguinte sentido. Ele quer sim saber de quem ele está comprando energia, ele quer entender mais sobre o setor elétrico, embora é um setor muito técnico ainda, muitos aspectos é difícil de até mesmo explicar, alguns termos você precisa às vezes deglutir, né, porque são bem específicos da indústria. Então, assim, a abertura de mercado a gente é positivo, a gente acredita que ela vai sair, porque também há um certo consenso no setor já sobre a abertura, dado que é um assunto que a gente discute já há muito tempo. Hoje as indústrias e a alta tensão já podem escolher no mercado livre, e quando isso se estender para baixa tensão, que seria basicamente nós nas nossas residências, como também comércios e indústrias que estão em baixa tensão, isso deve implicar o Brasil ser um dos maiores mercados de energia elétrica do mundo, e a gente estima que a redução, dada a competição, seria de um preço que estão falando mais agora numa lógica de preço do que de tarifa, né? Porque vai deixar de ser uma tarifa regulada, da ordem aí de 8 a 15%, a depender da distribuidora, porque aí depende de como o consumidor está hoje, quanto ele está pagando hoje. Então, tem distribuidoras que têm tarifas mais elevadas, então o desconto tende a ser um pouco maior, num mecanismo competitivo. Então, a abertura de mercado tende a ser positiva. Sobre a autoprodução, que foi outro ponto, né? Esse é um assunto bastante complexo, porque o que acontece? Muitos dos grandes consumidores do Brasil hoje, industriais ou da área de serviço, viabilizaram e viabilizam projetos renováveis por meio da autoprodução. E a autoprodução significa um consumidor
entrando numa parceria com um gerador renovável. E por ele entrar numa parceria e topar, de certa forma, um contrato de longo prazo, bem estruturado, e entrar, em alguns casos, no risco do negócio, né, de um certo percentual, né, então ele passa a ser como quase um gerador, ele tem direito ao abatimento de vários encargos, que é uma previsão legal para incentivar investimento privado. Obviamente, novamente, se ele tem um benefício, alguém está pagando esse benefício, então tem uma discussão de tornar mais difícil estruturas de autoprodução para evitar que consumidores que eventualmente não deveriam estar nessa estrutura ou que poderiam comprar de um gerador tradicional entrem nessa estrutura mais complexa. A autoprodução hoje dá uma redução de 15 a 20% na tarifa para quem está nela. Então é relevante. Então, por isso que é um assunto mais polêmico, porque ao restringir a autoprodução, em outras palavras, estamos também discutindo que o benefício vai ser menor para novos projetos e que vai ter uma tendência de redução de investimento em novos projetos, pelo menos por um período de tempo aí de 2 a 3 anos. Então, ele é mais polêmico por isso, porque, embora significa que eu estou transferindo menos custo para outros consumidores, significa também menos investimento em renováveis por um período de 2 a 3 anos. E o último ponto, que diz respeito a curtailment. O curtailment, para até traduzir para o público em geral, né, que é um assunto bem técnico, é o corte de energia. Uma tradução literal eu tenho bastante geração renovável algumas horas do dia, e por uma questão ou de não ter demanda de energia, que é um tipo de curtailment energético, ou por uma questão de problema elétrico da rede, eu tenho que reduzir a geração de eólicas e solares. Isso significa um corte de energia, o curtailment, e obviamente os geradores ficam em situação complicada porque eles venderam essa energia e vão ter que honrar os contratos. Então tem uma discussão no setor bem forte sobre como melhorar a operação do sistema para deixar ele ainda seguro, mas que diminua esse número de cortes. E tem uma discussão também de ressarcir parte desses cortes, porque entende-se que parte desses cortes não é culpa do empreendedor, porque ele fez investimento. Parte desses cortes seriam, vamos dizer assim, problemas da rede. Então a discussão está em qual tamanho do ressarcimento que vai ser permitido, ou que vai ser alocado, né, para esses geradores, e em que tipo de geração, ou quando ele é cortado, como também como melhorar a operação do sistema. Obviamente a operação do sistema não é um ponto de MP, vai ser uma discussão do setor do dia a dia, mas a do ressarcimento sim. Então a gente imagina, tá, Vitor, que vai ser bastante quente a discussão no Congresso sobre isso, porque o assunto, obviamente, se eu vou ter alocação de um ressarcimento para alguém, o custo vai aumentar em algum momento para alguns consumidores. Então a discussão vai ser sempre quem vai pagar o custo ao longo do tempo. Com perdão do trocadilho infame, Alexandre, as discussões vão ser elétricas. A gente conversou aqui com o Alexandre Viana, CEO da Envol. Agradeço muito, Alexandre, pela aula de setor elétrico, que, como você disse, é realmente complicado, específico e técnico. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade, Vitor, estou à disposição. Nós também. Abração.